do prisma, né, do tema da nossa live. Isaac, a gente, assim, pelo menos assim, antes de 2013, quando teve aquelas manifestações e tal, assim, o povo você achava que a política era tudo igual, que não acompanhava assim, a política, achava que não tinha aí nenhuma mudança em relação aí à política. E aí só que aí, a partir de 2013 começou aí a pessoal a sair para as ruas e tal, com aquele movimento que começou com a esquerda, né, o movimento Passe Livre. Aí a pessoa começou a sair para as ruas e tal. Aí, né, surgiu aí o fenômeno Bolsonaro. E aí o pessoal começou a entender de política. É claro que não é o ideal, assim, para todo mundo politizado, mas aí o pessoal está começando a entender. E aí, como você disse, assim, tem muito, assim, essa questão meio, assim, utópica das coisas. E, assim, achando que, assim, sei lá, provavelmente, assim, falando assim da direita, acho que nada, assim, tudo vai se resolver fora da política. Porque tem aquela coisa seguinte, a questão da, que chama de a guerra cultural, né? Provavelmente é o olavista, né? Que é aluno do Olavo de Carvalho, né? Como o Olavo de Carvalho falava sempre, essa questão de que os comunistas conquistaram tudo pela cultura, mudaram assim, a cabeça do povo assim, pela cultura, aí falou, não, então, ah, sei lá, a direita tem que fazer a mesma coisa, ser pela cultura e não pela política. Porque pela política nada vai se resolver. Eu falei no podcast passado, né? Nada a política vai resolver, vai adiantar. Então, o negócio tem que ser pela cultura. Então, aí fica uma coisa assim, tanto assim, antipolítica. Quando aí, aí vê que, por exemplo, o sistema está aí apertando o cerco contra Bolsonaro, contra aí os apoiadores dele, aí você ficou naquela coisa. E, pô, isso nada disso adianta, porque adianta ter o presidente ser aí perseguido, aí não dá o pé na porta, a única solução que vinha era o pé na porta, e como não deu, aí ele é frouxo, não serve, e aí fica muito, não, vamos sair da política, aí vamos, sei lá, quem sabe, daqui a não sei quantos anos, vai ter aquele político, o Messias conservador. Ou então, no caso do pessoal ali, não é social-democrata, o Messias de centro. Né? Então, aí fica nessa questão da política. Né? Você acha isso, Isaac? Por aí? Não cara, é realmente uma situação muito complicada. Você colocou nesse ponto da antipolítica, isso é uma coisa que eu falo também bastante no canal, o quanto foi prejudicial esse pensamento da antipolítica, que aí você fala muito bem, né, daquela coisa que começou de 2013 e tal, mas o pensamento da antipolítica, embora tenha sido importante para que as pessoas pudessem condenar os maus feitos do status quo da época e tal, isso acabou, né, trazendo, né, um problema muito grande para as pessoas entenderem, né, o que era a política, né? Então, assim, quando o Olavo de Carvalho falava que o importante é ir pela cultura, o que ele está falando ali é uma meia verdade, assim. É importante estar na cultura? Sem dúvida nenhuma, é importante estar na cultura, sim. Mas, assim como ele falava, e eu concordo, esse processo é muito lento. Né? E, assim, você não precisa fazer mudanças tão drásticas para você já resolver coisas importantes. E você resolve coisas importantes na política. É na política que você resolve as coisas. Não adianta. Né? As pessoas querem o quê? Então, assim, esse mundo ideal que os seguidores do Olavo colocavam e tudo mais, esse mundo ele não existe. E ele não vai existir daqui a 30 anos com formações culturais. Não, ele nunca vai existir. Porque as pessoas são diferentes. As perspectivas elas são diferentes. Isso não quer dizer, naturalmente, que a gente tem que concordar e aceitar certas coisas. A política, não. A política você tem que ir para cima, você defender suas ideias. Né? Você tem que defender. Né? Os políticos, aquele político também que fica muito acuado, né?
Aconteceu o fenômeno, por exemplo, das disputas do PT e do PSDB. O PSDB ficava ali, né? Feito cachorrinho murcho e não resolvia nada. O PT sempre ganhava de lavada. Depois a gente soube por que ele ficava meio assim, mas pegando só no ponto do purismo, da situação pura, é errado tomar essa atitude. Você tem que defender suas ideias. Agora, dentro da defesa de suas ideias, você tem que saber fazer a política para que as suas ideias elas sejam misturadas também com a praticidade, porque muitas vezes essas ideias acabam, se você fica muito preso às suas ideias, você tira um pouco da praticidade do que o povo precisa, né? Porque, por exemplo, se eu pegar um político desse muito assim voltado para a guerra cultural e tal, você não para conversar com ele, e em alguns pontos eles podem até ter razão, né? Eu não estou aqui falando assim, por exemplo, esses políticos mais ideológicos aqui da direita, por exemplo, eles têm, em alguns pontos, eles têm razão, em muitos pontos, mas eles ficam tão focados nisso que, às vezes, eles vão e saem da questão da política prática. E isso acaba atrapalhando justamente no entendimento do seu público do fazer política, porque uma coisa que você poderia resolver em 2, sei lá, poderia resolver em meses, ou até, no máximo, assim, 1, 2 anos, essas pessoas, por causa de, vou fazer a coisa pela cultura, vai resolver que em 30, 40 anos não vai resolver nunca. Por quê? Você não precisa estudar, e eu estou falando aqui de autores que eu gosto, tá? Você não precisa estudar Roger Scruton, você não precisa estudar Burke, tal. Leio o livro, gosto deles, mas você não precisa estudar esses caras para resolver o problema do cano que está furado na sua rua. Você não precisa. Você precisa de gente para resolver esse problema, né? A melhor maneira, por exemplo, a formação que você tem, justamente uma formação, né? Falo tanto do cristianismo e tudo mais, uma formação cristã, uma formação de alguém bom, que realmente quer colocar os seus valores para a política, é justamente ter essa preocupação de você resolver o problema do cano furado na sua rua. Porque aí você tem compaixão com o povo e você vai resolver aquele problema. Assim como você fazer políticas públicas eficientes para um bairro, né? Essas situações, elas são muito importantes. Então, você está usando seus valores, os valores que você diz que você tem, em benefício da população, em benefício da política. E é isso que muitas vezes não estão sendo colocados. E isso, para mim, é bastante preocupante.